Tendo pra gente as primeiras do Verdão. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, TT. Agora falando um pouquinho sobre o Coritiba, que teve sua partida alterada pela Federação Paranaense de Futebol, o jogo válido pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Paranaense, que aconteceria na próxima quinta-feira, será no domingo. E isso pode mexer ali com a questão dos jogadores disponíveis para o técnico Guto Ferreira para essa partida. Isso porque o Guto ele contava com o retorno de 4 atletas para esse jogo, TT. São eles o Vini Paulista e o Brandão, esses dois que já foram reintegrados ao elenco, já passaram pela transição e agora estão treinando normalmente. Eu estive ontem no CT da Graciosa, eu acompanhei o treino do Coritiba e pude ver que tanto o Vini Paulista como o Brandão, eles já estão à disposição do Guto Ferreira. O Vini Paulista, que inclusive será titular para essa partida, ele já volta como titular. Isso porque o Guto acabou perdendo o Sebastião Gomes para o restante do Campeonato Paranaense. Ele acabou se machucando no segundo tempo do primeiro jogo contra o Maringá, até um lance que foi feio ali para quem estava no estádio e principalmente para quem viu o lance, né, as cenas pela televisão, acabou causando uma preocupação muito grande, porque o entorse que o Sebastião Gomes teve realmente foi feio. Existia até um receio do departamento médico do Coritiba que temia que o jogador pudesse ter ali uma lesão um pouco mais grave, né? E ficar de fora alguns meses aí seria um prejuízo muito maior para o Coritiba. A lesão não foi tão grave. Estima-se que a recuperação do Sebastião Gomes seja de aproximadamente 20 dias. Mas, por outro lado, esses 20 dias representam o restante do Campeonato Paranaense. Ou seja, Sebastião Gomes não joga mais pelo Coritiba no Campeonato Paranaense, mesmo que o Coxa consiga reverter o placar, a desvantagem por 2 gols e siga para a final do Campeonato Estadual. E aí, o Vini Paulista, que é o titular da posição, ele retorna e já retorna ao time. Resta saber quantos minutos, né, o Vini terá condições de estar dentro de campo. O Brandão deve ficar no banco de reservas. Mais 2 jogadores devem retornar ao time, que são os 2 jogadores que foram os desfalques para a primeira partida, que é o Giovanni Meurer, volante, que aí seria uma opção também ali para fazer essa mesma função do próprio Vini Paulista. Talvez durante o jogo fosse a substituição natural do Guto Ferreira, caso não queira mexer na estrutura do time. Enquanto os 2 jogadores estavam disponíveis, eram eles que vinham revezando. Inclusive o Giovanni Meurer foi quem entrou no lugar do Vini Paulista no Clássico Atletiba, quando o Vini acabou se machucando. O Giovanni estava até na frente do Sebastião Gomes no início da temporada. Estava, porque se a gente for considerar, o Vini Paulista era o titular. E ele joga até o Clássico Atletiba. Sim. Quem entra no lugar dele quando ele acaba se lesionando é o próprio Giovanni Meurer. Na partida seguinte, contra o Águia de Marabá, quem começa como titular é o Giovanni Meurer. Se machuca e entra o Sebastião. Só que aí ele se machuca ainda no primeiro tempo, o Sebastião entra. Que era inclusive praticamente a única opção consolidada que o Coritiba tinha no banco de reservas naquele dia. Exato. Só tinha garoto, o Guto mexeu só 3 vezes, não quis mexer mais. Exatamente, e teve que colocar garotada. E aí, o Giovanni Meurer pode acabar retornando, só que não é uma certeza. Se a partida fosse mantida para quinta-feira, as chances de retorno do Giovanni Meurer eram muito maiores, né? Assim como o Bruno Melo. O Bruno Melo, que acabou tendo um desconforto muscular, ficou de fora para a viagem de Maringá no último final de semana e agora pode voltar. Se voltar, o Bruno é titular. Se não voltar, eu não garanto que o Benevenuto vai ser titular, viu, Ale? Mas daí vai jogar quem? Vai jogar Jean Pedroso. O Jean Pedroso é a última opção, porque só tem acontece? o Thalisson. O Thalisson machucado, tá fora. Então, o Thalisson machucado. O Bruno Melo é dúvida. O Benevenuto não joga, sobra o Jean Pedroso e o Maurício Antônio, que é o titular. Tem o Guilherme Aquino, mas não vai jogar. Aí não vai. Faz menos sentido ainda. Não seria. Mas aí entraria o Jean Pedroso. Uma coisa que eu pude perceber no treinamento de ontem do Coritiba é que o Guto focou muito na questão das bolas cruzadas na área, principalmente bola parada. Ele simulou muitas vezes essa questão defensiva, ajeitou o posicionamento, conversou bastante com a equipe, não só o Guto Ferreira como o Bruno Lopes, auxiliar dele. Eles trabalharam muito essa questão. E do que eu pude notar,
talvez ali quem acabou tendo o melhor aproveitamento nesse tipo de bola aérea foi o Jean Pedroso. Mas é mais uma percepção do que uma informação de fato, então. É uma mistura, é uma mistura, tanto ali informação como uma percepção, porque eu acho que terá novidades, e o Marcelo Benevenuto, que não teve uma boa atuação diante do Maringá no primeiro jogo, pra mim ele vai pro banco de reservas. Pois é, só que assim, o Jean Pedroso, ele praticamente não jogou Aí tá temporada. um erro de planejamento. Pois é. Você vai pra partida mais importante do campeonato Exatamente. até aqui, tendo que colocar um garoto que não foi testado o suficiente até então. O Jean Pedroso jogou 4 jogos em 2024. Ele até fugiu aqui. Ele não joga desde do dia 10 de fevereiro, quando ele foi titular naquela vitória contra o Galo Maringá fora de casa, que foi um time bem mistão do Coritiba. Ele jogou 1 minuto contra o Cianorte, foi titular contra o Azures na derrota por 1-0, que também foi com o time reserva, né? Foi um mistão. E jogou 45 minutos contra o Operário no 4-0, em que ele fez o gol no segundo tempo. Entrou no lugar porque o Thalisson machucou. Ele poderia ter. Ele mal jogou. Ele poderia ter aproveitado outras oportunidades. Por exemplo, o Cascavel. Verdade. Por que não? Verdade. Então acho que aí existe até um erro de planejamento. Mas agora, né, para buscar essa correção dos erros do Coritiba, eu não descarto. Caso o Bruno Melo não volte, eu acho que o Guto vai de Jean Pedroso. E aí você acha que ele jogaria com o Jean pela esquerda e o Maurício pela direita? Eu acho que o Jean pela direita e o Maurício pela esquerda. Mesmo o Jean tendo mais facilidade com a perna esquerda, você acha que jogaria com o Maurício pela esquerda? O Jean é o famoso zagueiro ambidestro. Ele tem facilidade. O Jean me lembra muito nessa questão o Thiago Heleno. Porque tem muita facilidade de jogar com o pé esquerdo. Não tô falando de questão, ele é muito mais alto, ele é mais esguio, ele é mais veloz, o Thiago Heleno é um zagueiro mais firme, eu acho, tem muita diferença. Tô falando nessa questão de com a bola, sabe? De poder lançar com as duas pernas, de poder trabalhar com as duas pernas, ele me lembra o Thiago Heleno nessa questão. Só nessa, inclusive, tá? Pra deixar bem claro, pra não falar, pô, tá comparando o Jean Pedroso com o Thiago Heleno. Não estou fazendo isso. Ainda. Claro, tem toda uma carreira pela frente. Carreira consolidada. Um garoto consolidado em categorias de base, seleção brasileira de base, campeão sul-americano, inclusive, com a seleção brasileira, o Jean Pedroso. E me preocupa só por essa questão de faltar um pouco de como se diz, de meio de critério mesmo. Porque agora que tá 0-2 contra o Maringá, precisa vencer por 3 gols para passar, ou 2 para levar pros pênaltis, que não é uma garantia de classificação. Aí vai botar o garoto meio, entre aspas, na fogueira. Não é uma fogueiraça, mas, pô, eu podia ter utilizado mais o cara antes, né? E aí não tem Bruno Melo, não tem Thalisson, tudo bem, as lesões de novo, atrapalhando demais o trabalho do Guto, eu entendo tudo isso. Mas mesmo assim, eu acho que não é hora de testar. Eu iria mesmo com a Você iria com o Benevenuto numa fase? Por conta porque assim, você descarta o Benevenuto agora e o Jean Pedroso vai bem, vamos supor, você perde o jogador pra sempre. Você não recupera o Benevenuto mais. Mas pode custar uma classificação. Mas não vai ter sido no Couto. A classificação perdida não vai ter sido no Couto. Não sei se o Coritiba tá ganhando 2-0 no Couto Pereira, força da torcida, finalzinho do jogo, uma bola cruzada em cima do Benevenuto. Pode ser. Até porque o Brandão tá disponível, é bom pela questão de, por exemplo, vamos supor, tá 1-0 pro Coxa, 30 do segundo tempo. Tem opção. Você pode botar o Brandão junto com o Damião. Com certeza. Bota 2 centroavantes em cima dos zagueiros do Maringá que marcam em homem a homem. Até porque o Brandão tem 19 anos, Sim. É um jogador rápido, é um jogador que e outra questão, o Damião, 2 gols em 2 jogos, mas o Damião não tá 100% fisicamente pra aguentar 90 minutos tranquilamente. Se precisar, tá 2-0, o Damião tá morto. Dá pra você botar o Brandão no lugar. Sim. Você tem uma opção de centroavante, não é o Bianchi entrando de centroavante. Mas que eu acho que já pra ajuda esse um pouco jogo, o elenco. O planejamento já é pro Damião aguentar os 90 minutos até pela semana de trabalho. Sim, tudo mais. Sim. Até vai pro sacrifício de qualquer forma. Tem a pergunta aqui do Rogério Coelho. Scarione, você viu o coletivo? Teve alguém que você pode identificar como leão de treino, que no treino o cara joga muito e daí na hora do jogo não joga nada? Olha, é que aquela máxima do futebol de que treino é treino, jogo é jogo, ela é muito válida, né? Tem muitos jogadores que acabam se destacando muito nos treinamentos. Eu já pude presenciar vários deles. Só que ontem não teve treino coletivo, então ontem fica um pouco mais difícil de você analisar se teve alguém que acabou se destacando. Mas existem, né? Existem casos de jogadores que acabam sendo os verdadeiros leões de treino. Isso sem dúvida.
E foi coletivo, deu pra ver alguma coisa do time ou foi só migué? Não teve coletivo. Eles não iam fazer um coletivo com a imprensa lá. Mas Com vou te falar certeza uma não coisa. Eu consegui observar algumas mudanças nesse time. Manda. Eu não garanto que o Jamerson será titular. Mas daí jogaria o gelado? Rodrigo Gelado. Caramba. Teve essa questão do Jean Pedroso. Eu acho que pode ser ali, talvez, algumas mudanças do Guto para essa partida. Jean Pedroso, Rodrigo Gelado, Vini Paulista. O Vini treinou, né? Além de, pelas opções ali, a gente vai tirando Também algumas... que é preocupante que a gente não sabe se vai aguentar 90. Mas a torcida coxa aqui tá a favor dele, ó. O José Carlito, deixa o garoto entrar, ele não vai sentir porque ele já tem experiência, deve estar louco pra jogar. E o Luiz Carlos também disse, se o Jean Pedroso entrar, vai acabar o problema da zaga do coxa. A zaga do Curitiba é baixa. Se você pega os 3 principais zagueiros do elenco hoje, exclui o Thalisson que tá machucado. Pra mim o Thalisson é titular absoluto desse time. O Maurício Antônio, o Bruno Melo e o Marcelo Benevenuto são jogadores não tão altos pra posição. 1,80 m e pouco. Nenhum deles tem 1,90 m, como o Jean Pedroso, por exemplo. A gente falou sobre isso antes das estreias. Lembra no bate-pronto? Eu perguntei isso pro Guto Ferreira na primeira fase do Campeonato Paranaense. Exatamente na partida diante do Maringá, em que o Curitiba acaba sofrendo desse lance de bola aérea. Sim, toma o gol do Vilar, um escanteio. Não era questão de estatura. Ficou até bravo com a pergunta. Ele ficou bravo e falou, é questão de tempo, eu não tive tempo. Só que agora o Guto teve pelo menos 3 semanas cheias e contra o Maringá o que acontece? Não, e toma o gol na bola parada e assim, e aí agora na volta vai botar o Jean Pedroso, que não jogou. Então não deu pra identificar antes. O nosso ouvinte Targol diz aqui, o Jean Pedroso é o segundo zagueiro mais alto do elenco, tem 1,91 m. Guilherme Aquino é o mais alto, com 1,95 m, e o terceiro mais alto é o Thalisson com 1,90 m. Isso, e os outros 3 têm menos de 1,90 m. Foi o que eu falei aqui. Os outros 3 têm 1,80 m e pouco. O Bruno Melo, se eu não me engano, acho que até mais alto que o Maurício Antônio. O Bruno Melo 1,84, 1,85, algo assim. E o Maurício Antônio e o Benevenuto tem na casa de 1,80. 1,80 é baixo. 1,81, 1,82, aí tem que ver ali qual é oficialmente a medição. Mas não é alta. Não é alta a zaga. E aí, quando tem uma bola aérea forte do outro lado... Vilar. Muitas vezes o que acontece... O Vilar faz gol nos 2 jogos contra o Curitiba, gente. Muitas vezes 3 jogos na temporada, 2 contra o Coxa. O técnico tentar compensar essa altura com os volantes, principalmente Matheus bolas paradas. Matheus Bianchi, Fran Sérgio. E aí a questão do Damião vir fechar. Lembra no passado o Turra no Atlético com o Pablo de ponta esquerda por conta da bola aérea defensiva? Ele falou isso coletivo. Isso é. Mas o Thiago Kozlowski também falou isso no passado.